Aqui na questão, nessa outra questão envolvendo aqui magnetismo, ele fala o seguinte, qual que é a orientação das linhas de campo magnético ao redor de um fio retilíneo e muito longo conectado a um gerador que é atravessado por uma corrente elétrica? Então, qual que é a brincadeira aqui, né? Então, lembra da regra da mão direita? A gente usa a regra da mão direita para determinar a direção do campo magnético. Lembra que o dedão seria a corrente elétrica e a palma da mão seria o campo magnético aí envolvido. Tem uma animaçãozinha aqui bacana para a gente brincar, para a gente perceber essa relaçãozinha. Deixa eu colocar aqui para a gente olhar melhor. Então aqui a gente percebe, né, claramente aqui, aqui tem uma corrente elétrica subindo e uma corrente elétrica descendo, né? A gente percebe claramente quando a corrente elétrica sobe, o que acontece, né? A gente cria aqui, no caso, campos elétricos circulares. Campos elétricos não, desculpa, campos magnéticos circulares em torno do fio. Então, quando a corrente ela sobe, né, corrente sobe, palma da mão aberta, então o campo magnético sai do plano aqui do lado de cá e entra do lado de lá, né? Então ela faz esse movimento aqui. Então o campo magnético criado por corrente elétrica é um campo elétrico circular em torno do fio. E aí, se eu colocar uma bússola perto desse fio, aqui a gente percebe, por exemplo, né, que o campo magnético está vindo aqui. Então entra aqui, essa agulha ela se alinha ao campo magnético presente naquela região. Então aqui o campo magnético entra aqui no sul, aqui em branco, sai aqui no vermelho. Então o campo sai no norte magnético, entra no sul magnético. Aqui no outro lado aqui a gente pode perceber que a corrente elétrica está descendo, o campo magnético ele inverte, né, aqui em torno do fio. A gente vê que a agulha ela se inverteu, por quê? Porque o campo magnético também mudou de orientação. A gente também aqui até pode brincar um pouquinho, né, mostrando que essa relação, se eu colocar aqui um pouco mais próximo, né, a gente percebe, né, de uma visão um pouco diferente, como é que ficaria essas linhas aqui em torno do campo, né? Deixa eu colocar aqui que eu acho que fica melhor para a gente visualizar com essa imagem aqui, tá? Então, voltando aqui, no caso, à pergunta do problema, aqui ele pergunta qual que é a orientação da linha do campo magnético ao redor do fio, né? Voltando aqui à questão. Então, vamos lá aqui no item A. É tangencial tocando a superfície do fio? Não, não é tangencial. É o campo magnético radial? Não é radial, não. É paralelo, também não é paralelo. É curvado? Não, não é curvado, é circular, né? Lembra daquela imagem? Então, ele é circular e perpendicular ao fio, né? Então, aqui no caso, seria a alternativa aí. Bom, se gostou, não esqueça, se inscreve aqui no canal para receber novos vídeos, novas informações sobre campo magnético, que pode ajudar aí no vestibular, numa prova de física que você for fazer. Bacana?